Era uma tarde quente e o voo de Flávio sairia em poucas horas. Ele estava no centro da cidade apressado e correndo contra o tempo. O dia havia sido intenso, cheio de compromissos, e ele acabara se atrasando. Chamou um táxi, mas o trânsito estava tão parado que percebeu que, se ficasse no carro, perderia o voo. Decidiu caminhar até em casa, cortando o caminho por uma rua pouco movimentada. Foi então que ouviu um som fraco e triste. Mesmo sendo uma pessoa ocupada, o lamento abafado o fez parar. Ele começou a procurar de onde vinha aquele som, sem saber que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Nas esquinas mal cuidadas daquele bairro, cães de rua vagavam em busca de comida. Alguns estavam deitados ao sol, exaustos, enquanto outros farejavam o chão, esperando encontrar algo para comer. Flávio, voluntário em abrigos de animais, sentiu o coração apertar ao ver aqueles cães tão desamparados. Ele sabia que não podia ajudar no momento, mas prometeu a si mesmo que ligaria para o abrigo quando chegasse em casa. No entanto, antes de conseguir se afastar, o som triste voltou a chamar sua atenção. Decidido a descobrir o que era, ele seguiu o som até uma velha van abandonada. Ao olhar para dentro, viu algo que o abalou profundamente. No banco traseiro da van, encolhido, estava um pequeno filhote de cachorro. O animal era tão pequeno que parecia ter apenas algumas semanas de vida. Seu corpo estava coberto por manchas de sarna, sem nenhum pelo, e ele tremia, mesmo com o calor daquele dia. As patas estavam sujas e machucadas, e moscas o rodeavam. Flávio sabia que, mesmo com seu voo se aproximando, não poderia simplesmente deixá-lo ali. Ele abriu sua mochila, encontrou um pacote de biscoitos para cães que havia comprado para o abrigo e tentou chamar a atenção do filhote. Nos primeiros minutos, o animal nem se mexeu, de tão fraco que estava. Com paciência, Flávio estendeu mais biscoitos, e o cheiro finalmente atraiu o filhote, que começou a comer, demonstrando uma fome desesperada. Vendo o estado deplorável do animal, Flávio soube que não poderia deixá-lo ali para morrer. Ele enrolou o filhote em sua jaqueta e, sem perder tempo, correu até a clínica veterinária mais próxima. O veterinário o atendeu de imediato e, após um exame rápido, deu um diagnóstico devastador. O filhote estava com sarna avançada, desnutrição e várias infecções. Mesmo assim, o veterinário disse que, com um tratamento intensivo, o filhote tinha uma chance de sobreviver. Flávio sentiu um alívio ao saber que ainda havia esperança, mesmo com o tratamento longo e complicado pela frente. Enquanto o veterinário cuidava do filhote, Flávio ficou o máximo de tempo possível ao lado dele, mas com o voo se aproximando, precisou partir. Chegou ao aeroporto a tempo, mas uma parte de sua mente ficou presa no pequeno cachorro. Nos dias e semanas seguintes, o veterinário manteve Flávio informado sobre a recuperação do filhote, que lutava bravamente para sobreviver. O filhote passou por um processo de recuperação longo e doloroso. O veterinário informava Flávio regularmente sobre o estado de saúde do animal, que estava recebendo cuidados intensivos, incluindo antibióticos, suplementos e banhos medicinais diários para tratar a sarna severa. Embora o tratamento fosse difícil, o filhote começou a mostrar sinais de melhora. As infecções diminuíram e, pouco a pouco, ele conseguiu se mover com mais facilidade. No entanto, algo ficou claro desde o início. O pelo dele não voltaria a crescer, e ele carregaria para sempre as marcas físicas do tempo nas ruas. 3 meses depois, o veterinário deu uma boa notícia a Flávio. O filhote estava fora de perigo e finalmente estabilizado. Apesar das dificuldades iniciais, ele havia superado a fase mais crítica do tratamento. O veterinário também informou que, já que Flávio não havia manifestado interesse em adotar o cachorro, o filhote seria encaminhado para um abrigo de animais até que encontrassem uma família. Flávio ficou aliviado ao saber que o animal estava seguro, mas também sentiu uma leve tristeza. Ele havia criado um vínculo especial com o filhote desde aquele dia fatídico em que o resgatou, mas, por conta do trabalho no exterior,
não poderia estar presente. No abrigo, o filhote continuava lutando, mas agora contra um tipo diferente de desafio. Fisicamente, ele estava curado, mas emocionalmente ainda carregava cicatrizes. Seu comportamento reservado e tímido o tornava distante, principalmente com estranhos. A equipe do abrigo começou um trabalho intenso de socialização, tentando ensiná-lo a confiar nas pessoas novamente. A falta de pelo e sua aparência incomum também afastavam muitos possíveis adotantes que procuravam cães saudáveis e de aparência mais atraente. O filhote que Flávio havia resgatado continuava esperando por uma família, mas suas chances pareciam cada vez menores. 5 meses depois, Flávio retornou ao país. Embora a correria da vida e as viagens internacionais o tivessem distraído, ele nunca deixou de pensar no filhote. Uma noite, enquanto caminhava pelo bairro, Flávio passou pela esquina onde havia encontrado o cachorro. A velha van ainda estava lá, mas vazia. Esse encontro trouxe à tona todas as memórias daquele dia. Flávio decidiu ligar para o veterinário no dia seguinte para saber o que havia acontecido com o filhote. Para sua surpresa, o veterinário informou que o cachorro ainda estava no abrigo, sem ter encontrado uma família. A notícia abalou Flávio profundamente, e ele se sentiu responsável por não ter acompanhado a situação de perto. Na manhã seguinte, Flávio tomou uma decisão. Foi ao abrigo de animais para ver o filhote que havia resgatado. Os funcionários ficaram surpresos com sua visita e logo trouxeram o cachorro. Eles estavam apreensivos, pois o comportamento reservado do filhote não havia mudado muito e ninguém sabia como ele reagiria ao rever Flávio. Contudo, algo extraordinário aconteceu assim que o cachorro entrou na sala. Ao avistar Flávio, seus olhos se iluminaram e, em uma explosão de alegria, ele correu em direção ao homem que o havia salvado meses antes. Pulou nos braços de Flávio e começou a lambê-lo, latindo de felicidade. Todos na sala ficaram emocionados, inclusive os funcionários do abrigo, que nunca tinham visto o filhote reagir assim a alguém. Flávio, comovido pela reação do cachorro, soube naquele momento o que precisava fazer. O vínculo que eles tinham criado era inegável. Flávio perguntou sobre o processo de adoção, e os funcionários prontamente explicaram que o filhote precisaria de cuidados especiais devido à sua condição de saúde e à falta de pelos. Mesmo assim, Flávio não hesitou. Sabia que o destino havia os unido de uma maneira única e que ele não poderia deixar o filhote para trás novamente. Após alguns dias de preparação e documentação, Flávio finalmente levou o cachorro para casa. Decidiu chamá-lo de Dobby, um nome que achou apropriado para o pequeno lutador que havia enfrentado tantas adversidades. A vida de Flávio mudou completamente a partir daquele momento. Com Dobby agora em sua vida, Flávio precisou ajustar sua rotina. Embora suas viagens de trabalho continuassem, ele se organizou para passar mais tempo em casa e, quando não podia, contratava um cuidador para garantir que Dobby fosse bem tratado. Sabendo das necessidades especiais de Dobby, Flávio investiu em roupas confortáveis para proteger o cachorro do frio, já que ele não tinha pelos para aquecê-lo. A adaptação de Dobby à nova vida foi lenta, mas com o tempo ele começou a confiar mais em Flávio e até nas pessoas ao seu redor. Amigos que antes estranhavam a adoção logo perceberam o impacto positivo que o pequeno cachorro havia causado na vida de Flávio. Nos primeiros dias, Dobby ainda demonstrava desconfiança e medo, principalmente com estranhos, mas com muita paciência e amor, ele começou a relaxar. Flávio fez questão de garantir que o cachorro tivesse todos os cuidados veterinários necessários, mantendo consultas regulares para verificar sua saúde. A cada viagem de Flávio, Dobby o recebia com uma explosão de alegria quando ele retornava. Ele saltava nos braços de Flávio, latia de felicidade e não o deixava sair de perto. Essa recepção calorosa era uma confirmação de que Flávio havia tomado a decisão certa ao adotá-lo. Com o tempo, o vínculo entre Flávio e Dobby se fortaleceu. Flávio, que antes vivia uma vida completamente focada no trabalho e em viagens, agora encontrava tempo para desfrutar da companhia de Dobby. Levava-o para caminhadas diárias,
comprava brinquedos e até planejava viagens mais curtas para poder passar mais tempo com seu fiel companheiro. A convivência com Dobby também inspirou Flávio a se envolver mais profundamente com o voluntariado em abrigos de animais. Ele passou a dedicar mais tempo e recursos para ajudar outros cães abandonados, lembrando-se sempre do dia em que encontrou Dobby naquela van. Cerca de 1 ano depois da adoção, Flávio e Dobby eram inseparáveis. Dobby havia superado seus traumas e se transformado em um cachorro brincalhão e cheio de energia. Mesmo sem pelos, ele corria pelos parques com alegria, sem se importar com sua aparência. Os olhos que antes transmitiam tristeza, agora brilhavam de felicidade. Flávio não podia imaginar sua vida sem Dobby, e sempre que olhava para ele, sentia uma profunda gratidão por ter decidido parar naquela tarde e resgatar o filhote. A história de Dobby se espalhou entre amigos e familiares, e muitos ficaram emocionados ao ouvir sobre a transformação do cachorro. Flávio até compartilhou a história nas redes sociais, na esperança de inspirar outras pessoas a adotarem animais em situações semelhantes. Para Flávio, Dobby não era apenas um cachorro, ele representava uma lição de vida. Ao resgatar Dobby, Flávio descobriu o poder transformador da compaixão e do amor incondicional. Dobby, por sua vez, também havia encontrado uma nova vida. O cachorro que um dia foi rejeitado, fraco e coberto de feridas, agora era amado e bem cuidado. A experiência de Flávio com Dobby o mudou de maneiras que ele jamais poderia imaginar. O pequeno filhote que um dia ele resgatou havia se tornado uma fonte de alegria e propósito, e Flávio sabia que, de muitas formas, Dobby havia salvado sua vida tanto quanto ele havia salvado a de Dobby. Você já resgatou ou pensou em adotar um animal que estava em situação de abandono? Como você reagiria se um filhote te reconhecesse depois de meses de separação? O que você faria se encontrasse um animal em condições tão debilitadas nas ruas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.